Meus amados, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para compartilharmos de um assunto maravilhoso. Eu me recordo que era uma noite normal, como todas as outras. Eu me deitei para dormir e de repente eu fui tomado por uma força. Era como se fosse uma eletricidade que estava tomando o meu corpo. Eu estava lúcido, eu estava vendo tudo, sentindo tudo. Não era um sono, não era um sonho, era uma realidade. E uma eletricidade tomou todo o meu ser. E eu senti quando o meu espírito começou a se retirar do meu corpo. E eu fiquei meio preocupado, eu nunca tive uma experiência daquela. E eu fui vendo lentamente quando o meu espírito e a minha alma foi deixando o meu corpo e subindo em direção à laje da minha casa. Foi uma coisa muito interessante. E eu me lembro que quando eu estava assim a 1 metro mais ou menos, eu dei uma olhada para baixo e eu vi literalmente o meu corpo deitado na cama. E eu olhei para cima de novo e eu percebi que estava chegando na laje. E eu pensei, uai, quando eu chegar na laje, será que eu vou bater ali e vou parar? Não. Exatamente quando foi chegando perto da laje, eu, como num piscar de olhos, eu já apareci em outro lugar. E aí eu vou começar a contar para vocês depois que eu ler aqui o texto. Amém? Bom, pastor Heraldo Ávila por aqui. Eu quero contar um pouquinho da minha experiência. Eu estive no inferno e eu vou contar para vocês algumas coisas importantes. Mas antes eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14, que diz: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Antes eu quero orar por você e pedir no Senhor que venha abençoar a sua vida, que venha trabalhar em seu coração, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nosso Deus e nosso grande Pai, aí está essas pessoas, meu Pai. Venha abençoar cada uma delas, venha trabalhar na vida de cada uma delas, que elas possam ouvir e receber essa palavra, meu Pai, com muito poder e com muita autoridade. Senhor, aquilo que o Senhor tentou me revelar, seja revelado ao coração de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Bom, meus amados, antes de eu prosseguir, eu queria só te pedir um favor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha. Você vai estar nos ajudando a enviar essa mensagem a tantas pessoas que precisam. O joinha é como se fosse um joinha missionário, porque você está ajudando a enviar as outras pessoas. Você não vai pagar nada, você não vai perder nada, você vai estar só nos ajudando. E também, se você puder tocar no sininho, botar todas as notificações, porque eu quero a cada dia poder abençoar a sua vida com novas palavras, daquilo que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. E finalizando, pedindo você que possa enviar para o máximo de pessoas que você puder, porque isso vai ser muito importante para a vida das pessoas. Já deixa o seu like aí para você não esquecer. Tendo dito isto, aqui nessa palavra, quando Jesus diz aqui, ó, Deus está revelando a João, Jesus está revelando a João o fim, está revelando a João o desfecho final da humanidade. Quando ele diz aqui que a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Veja bem, é muito interessante quando a gente observa isso aqui. A primeira coisa que eu quero deixar com vocês aqui, que o inferno ainda não é o fim. O inferno não é a prisão máxima de Deus. O inferno, meus amados irmãos, foi uma prisão preparada para Satanás e seus demônios, uma prisão temporária. Foi preparado por Deus para Satanás e seus demônios. Então o inferno não é um lugar para punição eterna, porque lá no inferno o diabo não está sofrendo propriamente dito. O diabo está lá em plena atividade. Tanto é que os seus adeptos, tanto é que os seus assecras estão aí indo e vindo, atuando no mundo, atuando na vida das pessoas. Então não é o fim. Então onde é o fim? O fim vai ser exatamente o lago de fogo. Eu sei que tem pessoas que pregam a mesma coisa, diz que o inferno e o lago de fogo é a mesma coisa, mas não é. Acabamos de ler aqui, de forma clara, está escrito que a morte e o inferno, ou além, foi lançado no lago de fogo. Veja bem, o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, o inferno não é a prisão máxima. E aqui, quando Jesus diz que os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, aqui ele já diz, quem não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado. Então, no dia do julgamento, as pessoas que não foram achadas escritas no livro da vida, as pessoas que não aceitaram Jesus, que não tiveram um relacionamento com Deus, serão postas ao lado. Elas vão esperar
esperar, porque Deus vai dar o veredito final na vida delas e vai ser muito terrível. Terrível. Deus já deixou tudo escrito, não tem como escapar, não tem como fugir. Isso é fato, vai acontecer. Então, o inferno não é o fim. O inferno não é a prisão máxima de Deus. A prisão máxima de Deus chama lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É aí que está o problema. É bom você entender que as pessoas, quando morrem aqui sem Jesus, elas vão para o inferno porque passam pelo primeiro julgamento de 9:27 de Hebreus. Está ordenado ao homem morrer uma vez, depois disso vir um juízo. Então ela vai para o julgamento primário. Chega lá, o nome não está no livro da vida, ela segue para o inferno. E quem está no livro da vida passa por esse julgamento e vai para o paraíso. Agora eu pergunto, por que essas pessoas vão para o inferno? Porque aqui na terra elas não quiseram Cristo, elas não quiseram ter um relacionamento com Deus, elas odiaram Deus, elas aborreceram Deus, desobedeceram suas palavras e ignoraram a vontade de Deus. Agora pensem bem, por que Deus levaria essas pessoas para morar no lugar onde Ele preparou se elas não amam Ele, se elas não estão junto com Ele aqui na terra? Foi o que Paulo disse, se vivemos com Ele, se morrermos, morreremos para Ele. É a mesma coisa. Então a pessoa que morre e vai para o inferno, ela vai pela escolha dela, ela vai com as pernas dela, são as decisões dela que levam ela para o inferno. Então ela vai morar com o Senhor dela. Elas não quiseram ter Jesus como seu Senhor e agora elas terão Satanás como seu Senhor, porque o diabo já reinava na vida delas aqui na terra, entendem? Então o inferno não é a prisão máxima. Então quando será a prisão máxima? O lago de fogo será a prisão máxima de Deus. O lago de fogo será a prisão perpétua. É o lugar de sofrimento que Deus preparou para aqueles que lhe odeiam, para aqueles que não o amam, para aqueles que não lhe obedecem. Então escute, tanto o diabo quanto os seus demônios vão para o lago de fogo. Assim como no céu teremos galardões diferentes por trabalhos diferentes, nós teremos no inferno também. As pessoas terão no inferno, no lago de fogo propriamente dizendo, vai ser prisões diferentes, vai ter graus de sofrimento diferentes, porque Lúcifer não pode ter o sofrimento de um demônio chamado Pombagira. Então os graus de sofrimento, de tormento, assim como uma prisão máxima, uma prisão perpétua de alta periculosidade, de segurança máxima, tem tipos de tratamento diferentes, tipos de sofrimentos diferentes, tipos de punições diferentes. Então cada pessoa vai receber segundo as suas obras. Não pense vocês que o ladrãozinho de galinha, ele vai ser tratado da mesma forma que vai ser tratado um assassino cruel. Não, o assassino cruel vai ter um tratamento muito mais rígido no lago de fogo, vai sofrer muito mais. O inferno é um lugar de espera. As pessoas morreram e foram para Satanás porque o diabo era o seu senhor aqui. Agora o paraíso, que Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Há muita discussão sobre isso, mas não vale a pena discutir com gente que não tem um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Irmão, é tanta coisa que a gente precisa estudar para entender o que Jesus quis dizer ali. Então não adianta de querer discutir, você tem que crer. A palavra de Deus tem que ser crida. Você tem que crer, tá com o coração aberto para crer. Então o paraíso, que é o lugar de espera do céu, que é o antigo jardim do Éden, que Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele arranca do seio da terra, que estará paralelo, perto do inferno, estará perto do lugar dos ímpios. Ele leva ao terceiro céu, que é o antigo paraíso, onde estão as pessoas que morrem em Cristo. Então, tanto o paraíso quanto o inferno são salas de espera. O inferno é a sala de espera para quem está indo para o lago de fogo. Já o paraíso é a sala de espera de quem está indo para a eternidade morar com Deus nos céus. Então isso é muito maravilhoso. Outra coisa que eu quero destacar aqui rapidamente, para que você entenda: depois que passarem pelo trono branco, elas irão para o sofrimento eterno, serão julgadas por Deus, serão condenadas por Deus, então serão transportadas para a prisão perpétua chamada lago que arde com fogo e enxofre. Então todos que estão no inferno vão passar pelo trono branco e ser lançados no lago de fogo. Todo mundo que morre e vai para o inferno não tem chance de ir para o céu, acabou. Do martelo já foi batido. Elas vão passar lá só para mostrar que Deus é justo. Deus vai mostrar para elas no dia do juízo cada oportunidade, cada chance que Ele deu para ela, e ela zombou, ela cuspiu, ela simplesmente ignorou os recados de Deus, e Deus não teve escolha senão aplicar a justiça e levar ela para o castigo eterno dos inimigos de Deus. Então é importante a gente entender. Finalizando isso aqui agora, quem morre e vai para o paraíso vai passar pelo trono branco não para julgamento, vai estar ao lado de Cristo, vai ser as ovelhas. A igreja vai estar no juízo final ao lado de Cristo, ao lado direito de Cristo, para juntamente com Ele julgar o mundo, como Paulo disse. Então todos nós estaremos no juízo, só que uns para serem condenados e outros para apenas ajudar a condenar, que é o caso da igreja. A igreja reina com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nunca mais vai se separar de Cristo a igreja, porque Ele comprou com o sangue dele. Tendo dito isto, eu quero falar para vocês um pouco da minha experiência. Então, quando
quando eu cheguei na laje, sendo tomado por aquele poder sobrenatural, e eu vi, irmãos, lembro como se fosse hoje, eu vi o meu corpo deitado, e eu passei aquela laje, e aonde eu apareci, de repente, eu apareci como num lugar escuro, assim, muito escuro, tinha tipo uma recepção também num lugar escuro, e ali eu vi de cara, era a entrada tipo uma boate, e eu estava ao lado de Jesus estava comigo. Por que eu sei que era Jesus? Eu não conseguia ver ele de frente, eu não conseguia ver o rosto dele, eu sei que era aquele ser maravilhoso, eu senti uma coisa gostosa quando eu olhava para Jesus. Primeira coisa que eu vi um pastor que recentemente tinha ido à nossa igreja pregar, um pastor bem baixinho, e ele estava na recepção assim do lado de fora, e eu falei para Jesus, por que o senhor me trouxe aqui? E já tem um pastor aqui. E Jesus então me disse, ele está aqui, mas ele não está aqui para pregar, ele está aqui para outras coisas. E eu já comecei a entender ali o que Jesus estava me dizendo. E de repente, irmãos, saímos daquela recepção, nos deparamos com uma porta negra grande, uma porta escura muito grande, de ferro. Quando Jesus chegou em frente àquele portão se abriu. Foi se abrindo, e tinha uma escada assim, tipo uma pedreira, num lugar escuro, em um lugar assim bem sombrio, aqueles degraus de escada para descer. E Jesus, eu lembro que ele desceu uns 4 degraus assim, parou de costa para mim, e no meu espírito ele disse, vem comigo. Que coisa maravilhosa. Então eu comecei a dar aquelas passadas em direção ao inferno. Mas aí, meus irmãos, eu comecei a escutar uns barulhos terríveis, que você não tem noção, gritos ensurdecedores, gritos terríveis. Foi então quando eu parei, e Jesus parou também, e o que aconteceu? Depois eu vou contar para vocês no próximo áudio. A partir daí, o que aconteceu? Não foi nada fácil para mim durante todo esse tempo, e para esse áudio não ficar tão extensivo, essa mensagem, eu quero que você volte no próximo áudio, que eu vou dar continuidade falando sobre isso, e dando continuidade sobre o lago de fogo, que é muito importante. Então, você que está aí, escute bem, o inferno é real, o inferno existe, só que o inferno não é o ponto final. O ponto final se chama lago de fogo, depois do juízo do trono branco. Todos que forem para o trono branco, saindo do inferno, serão condenados. Então, o trono branco será o trono da justiça máxima, onde Deus estará sentado como juiz para julgar todas as pessoas, inclusive os juízes da terra, que julgaram com injustiça, os que julgaram com justiça. Vai ser um dia tremendo, e esse dia está marcado e não há de demorar. E eu quero te pedir, mande isso para outras pessoas. Não seja uma pessoa egoísta, não vai te custar nada. Mande para um amigo, para uma amiga essa palavra. As pessoas precisam entender porque Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão para lá porque querem. Então, que Deus possa abençoar você, que você possa já enviar esse áudio, enviar essa mensagem. Escute, o inferno é real, só que o inferno não é o fim da linha. A prisão máxima de Deus é lago de fogo, e não é brincadeira o lago de fogo, tá bom? Eu vou orar por você, que o Espírito Santo te ilumine, e na próxima mensagem eu espero vocês dando continuidade sobre Eu Fui no Inferno. Que Deus abençoe vocês. Senhor, aonde chegar essa palavra, chega o teu Espírito, chega o Espírito que dá vida à palavra, tua palavra é Espírito e vida. Ilumina essas mentes, Senhor, faz as pessoas entender que o engano do diabo levará elas para o inferno, do inferno serão jogadas direto para o grande julgamento do trono branco, onde o Senhor terá que aplicar a justiça máxima. Senhor, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa que está afastada a voltar, Senhor. Mostra para ela que o teu perdão, a graça de Deus está sendo derramada ainda. Enquanto o arrebatamento não acontecer, a porta da graça está aberta. O Senhor está pronto para perdoar, não importa os pecados. Assim, Pai, eu abençoo a todos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre, sempre, sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Eu aguardo vocês na próxima mensagem. Na mensagem Eu Fui no Inferno. O inferno é real. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o próximo áudio. Lembre-se disso. A voz é minha, mas a palavra é de Deus.